Vamos ler a partir do verso 36. Glória a Deus. Capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Amém, queridos? Glória. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Aleluia. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Aleluia. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhes: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a mulher: os teus pecados te são perdoados. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Pode dizer graças a Deus. Antes de você tomar assento, repete comigo, por favor. Diga assim, ó: visão. Peraí, para você aprender. Visão. Vamos lá, na igreja. Visão. Visão. Afeto. Unção. E perdão. Gravaram aí? Aleluia. Vamos lá? Glória a Deus. Visão. Afeto. Unção. E perdão. De novo para você gravar. Visão. Afeto. Unção. E perdão. Será que vocês fazem esse negócio sozinho? Vamos lá? Visão, afeto, unção e perdão. Glória. Maravilha. Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maravilha, Pai. Nós queremos nesta noite transmitir uma palavra para a igreja, para os irmãos, você que veio para a casa do Senhor. De forma alguma o Senhor nos despede vazio. Antes, o Senhor ele tem sempre uma palavra para os nossos corações, e esta noite não será diferente. Glória. Muito conhecido dos irmãos, e que nós estamos hoje para meditarmos juntos sobre 4 atitudes de um adorador, né? 4 atitudes, 4 comportamentos, 4 ações, 4 princípios de quem se dispõe a adorar o Senhor. Então, nesta noite, nós queremos trazer esse tema, essa palavra para a vida dos irmãos, com base nesse texto, nessa porção bíblica do livro ou do Evangelho segundo escreveu São Lucas, o doutor Lucas. Amém? Aleluia. Irmãos, Jesus foi convidado para um jantar. Observe que Jesus sempre está nesses momentos sociais, repartindo ali, aproveitando esses momentos para falar do amor de Deus, para falar do Evangelho, para falar da sua missão aqui na terra, que é transmitir o reino de Deus e salvar vidas, e falar do coração, do sentimento e das palavras que é do Pai, e através de Cristo, através do Senhor Jesus, aqui no seu ministério, ele aproveitar os momentos dessa relação para ele passar as palavras, para ele transmitir, aleluia, as coisas do reino de Deus. Só que aqui, esse momento aqui, claramente nós vimos esse homem, um fariseu, fazendo um convite para o mestre, para que o mestre fosse na sua casa jantar. Talvez você, a princípio, a grosso modo, você até louvasse a atitude desse homem, pois estava chamando Jesus para ir na sua casa. Aleluia. Mas o que nós notamos aí é que, na verdade, a intenção desse fariseu não era honrar o mestre, apesar de ele até dizer chamar Jesus de mestre, como nós observamos na leitura bíblica. Ele dizia: diga, mestre, fale, mestre. Mas no final, ou no coração mesmo dele, ele não considerava Jesus como mestre, pelo contrário, ele considerava Jesus como herege. Ele considerava Jesus como alguém que não merecia crédito nenhum. Certamente a intenção daquele fariseu era aproveitar um momento para dizer assim: ó, ele se julgava um homem, sabe, fora do nível, acima do nível, e ele dizia: não, eu vou aproveitar esse momento para, aleluia, de um jantar, para desmascarar esse homem. Sabe lá Deus o que estava no coração daquele fariseu. Uma coisa era certa: não era uma atitude de honra ao mestre, porque se ele realmente honrasse o mestre, ele fazia tudo aquilo que o judeu faz quando recebe alguém na sua casa. Quando ele recebe alguém que é digno de ser tratado com honra, existe lá o momento para os servos lavarem os pés do seu anfitrião ou do seu convidado. Existe ali o ósculo santo, existe lá a unção, existe todo o protocolo que os judeus fazem para recepcionar o seu convidado, coisa que esse homem não fez. Ele simplesmente chegou a Jesus, chamou ele, Jesus foi, porque Jesus não corre da batalha, não corre da peleja. Se convidou, Jesus se notifica. E eu já quero aqui dizer: se você convidar, Jesus vem para resolver. Porque ele é assim, ele não pode nos convites. Amém? E glória a Deus por isso. Mas Jesus sabia para o que estava no coração daquele homem, e Jesus foi. Mesmo assim, ele foi convidado. E Jesus, de forma nenhuma, aleluia, deixou aquele convite passar. Jesus foi, e ali, entrando naquela casa, assentou-se à mesa e começou o jantar. Só que, irmãos, não sei se foi antes, ou durante, ou depois do jantar, o texto não diz o momento, mas uma mulher, consciente de que Jesus estava ali naquele lugar, uma mulher entrou na casa do fariseu, tendo contigo um vaso de alabastro, com unguento dentro,
aquele fariseu e veio por debaixo da mesa daquele homem e chegou aos pés do mestre e começou a chorar, e as suas lágrimas desciam, rolavam sobre o seu rosto, pingavam nos pés do mestre, e ela carinhosamente soltou seus cabelos, e com seus cabelos ela passava de um gesto de carinho, de devoção, de adoração ao Jesus, e ali beijando os pés. Eu me vejo naquela cena gostosa e maravilhosa. Que gesto maravilhoso daquela mulher, adorando o mestre, chorando, e sabe, irmãos, ali com aquela alegria, com aquele prazer, com aquela emoção, estando ali ministrando aquele gesto de adoração para com Jesus. Aleluia. Sabe? Aí o fariseu pensou consigo: se esse homem fosse realmente um profeta, ele saberia que mulher é esta que ele está tocando. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei como aquela mulher conseguiu entrar naquela casa, porque o histórico dessa mulher é um histórico ruim. O histórico dessa mulher, que Lucas até tentou minimizar um pouco. Lucas foi, sabe, ele usou uma palavra, ele só disse assim, uma mulher pecadora. Mas nós sabemos que era uma mulher que vivia através da exploração sexual, através da exploração do seu corpo. E aquela mulher não gozava de muita reputação. Aquela mulher tinha uma moral lá embaixo. Aquela mulher não tinha crédito nenhum na sociedade. Eu não sei como aquela mulher entrou ali. Mas como eu entendo, e eu posso perceber e imaginar que aonde Jesus está, tem sempre uma multidão. Eu posso imaginar que naquela casa tinha sempre uma multidão, na porta ali, nas janelas, ali no encontro o mestre que estava na casa do fariseu. Mas quando aquela mulher foi entrando, pelo que nós entendemos da vida de todo judeu, aleluia, ninguém pode se aproximar de uma mulher com essas qualidades, ou com esses adjetivos, ou com essa moral lá embaixo. Ninguém quer tocar. Então todos foram se abrindo, e aquela mulher aproveitou que eles não fizeram conta de se aproximar dela. A área ficou aberta para ela passar. Glória a Deus. Aleluia. E aí ela aproveitou e passou por todos, e aproveitou Jesus ali sentado à mesa. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: todos correm menos Jesus. Aleluia. Todos se rejeitam, todos resistem, menos o Senhor. Aleluia. Eu creio que Jesus estava ali sentado à mesa, e Jesus percebeu que aquela mulher se aproximou. Jesus deixou, aleluia, se deixou ser tocado, se deixou ser beijado, se deixou, aleluia, que as suas lágrimas quentes daquela mulher corressem pelos seus pés. E Jesus deixou ali, porque Jesus tinha um propósito, aleluia, naquele momento. Aleluia. Jesus, quando ele percebeu aquele gesto de adoração, e Jesus sondando o coração, aleluia, do fariseu, olhou para o fariseu e disse: Simão, posso lhe propor uma parábola? Aleluia. Bênção. E todo judeu, principalmente o fariseu, sabe, são vaidosos e orgulhosos demais para dizer que não, porque eles se acham doutores, conhecedores. Glória a Deus. E ele disse: claro, mas pode falar. E aí Jesus conta uma pequena parábola. Dizia: havia dois homens, um deles devia 500 dinheiros e outro devia 50 dinheiros. Mas um detalhe: nenhum dos dois tinha como pagar, nem o que devia 500, nem o que devia 50. Só que não tendo
Senhor perdoou os dois. E aí Jesus pergunta: dize-me, pois, quem mais foi amado? E aquele homem disse: mestre, eu julgo que aquele que foi mais perdoado. Glória a Deus. Jesus disse: então julgaste bem. Amém, Senhor. Aleluia. Vês tu essa mulher? Eu entrei aqui na sua casa, você não lavou meus pés, mas essa mulher lavou meus pés Glória a Deus. com suas lágrimas. Glória a Jesus. Eu vim aqui, você não me deu ósculo santo, mas essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Eu vim aqui, o Senhor não me ungiu com óleo, mas essa mulher não para de me ungir com unguento. Olha que maravilha. E aí eu digo: olha, e aí Jesus olha para ele e diz: olha, os seus muitos pecados são perdoados, porque quem muito amou, muito é perdoado. Isso. Glória a Deus. Então, amados, dentro dessa passagem interessante, eu quero chamar a atenção para vocês sobre 4 atitudes. Você lembra quais são as 4 atitudes que nós falamos aqui a princípio? Aleluia. Visão, afeto, unção e perdão. De novo para você gravar: visão, afeto, unção e perdão. Diga para o seu irmão aí, vá: visão, afeto, unção. Aqui nós vamos começar a ministrar a palavra de Deus para a sua vida, dentro desse texto. Quando Jesus olhou para aquele homem, viu aquele homem censurando, murmurando dentro do seu coração, questionando dentro do seu coração e reprovando o comportamento de Jesus por permitir que aquela mulher lhe tocasse, lhe beijasse, estivesse ali aos seus pés, bulinando ele, pegando ele, tocando nele. Uma mulher daquele tipo, daquela qualidade, daquela índole, daquela moral baixa, reprovável. Aleluia. Então aquele homem começou a condenar o mestre já naquele momento. Antes mesmo, não sei se a intenção dele era indagar o mestre depois do evento, depois do almoço, da janta, mas eu não sei, só sei que ele estava já reprovando. E aí Jesus para e olha para ele e diz: Simão, vês tu esta mulher? Aleluia. Então aqui é a primeira coisa que nós precisamos ter para adorar a Deus é visão. Amém. Isso. Glória a Deus. A primeira coisa que nós precisamos ter para adorar a Deus é visão. Amém. É poder perceber, poder enxergar, Glória a Deus. Aleluia. é poder notar. Haja vista que tem pessoas que às vezes até está rodeado de outras pessoas, mas são invisíveis, ninguém percebe, ninguém nota, ninguém observa, ela não chama a atenção de ninguém, a pessoa entra e sai, sem ser notada, sem ser percebida, sem ser observada. A primeira coisa que se faz para você adorar a Deus é ter visão, é ter uma sensibilidade, é perceber as coisas ao seu redor para você adorar a Deus. Você tem que ter visão. Foi isso que Jesus disse para Simão: Simão, você está vendo esta mulher? Glória a Jesus. Aleluia. Maravilha. Coisa que Simão estava ali com essa escama nos olhos, estava ali só percebendo uma mulher com a índole, sabe, só olhando para o lado negativo daquela mulher, só olhando para o passado pregresso, melhor, perdão, o passado ruim dessa mulher. Então, ele não estava ali nem percebendo como um ser humano, sabe? E Jesus chamou a atenção de Simão: Simão, você está vendo essa mulher? E às vezes nós precisamos de visão
para nós percebermos, porque o verdadeiro adorador é aquele que percebe as pessoas. Porque não existe você adorar a Deus quando você abre mão e não percebe, aleluia, as coisas que o Senhor coloca no seu redor, aleluia, pessoas que estão no seu redor, mesmo porque o Senhor atrelou isso perfeitamente quando Ele diz na sua palavra. Aleluia, como é que você pode adorar a Deus que não vê? Aleluia, como é que você pode dizer que adora a Deus que você não enxerga? Aleluia, quando na verdade você aborrece o seu irmão que está diante dos seus olhos. Por quê? Porque nós temos muita falta de visão. Aleluia, para nós entendermos que você adora a Deus quando você inicia na vida do seu próximo aquilo que Deus Ele te instrui para você iniciar. Quando você faz, tem vários textos bíblicos que trazem essa mensagem para nós. Naquele grande dia, Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, porque eu estava nu e vocês me vestiu, eu estava doente e você me visitou, eu estava desamparado e você me abrigou, eu estava com fome e você me alimentou. E alguém vai dizer: mestre, aleluia, quando foi que nós vivimos e fizemos tudo isso? Jesus disse: quando vocês fizeram com um dos meus pequeninos, vocês estavam na verdade fazendo para mim. Aleluia! Está percebendo que Jesus atrelou? Eu não posso dizer que eu adoro a Deus se eu não ver o meu irmão. Eu não posso dizer que eu conheço a Deus se eu não percebo as pessoas ao meu redor. Um verdadeiro adorador, ele tem sensibilidade, ele percebe, ele olha para a pessoa, ele vê, não uma visão só meramente exterior, mas ela percebe o sentimento da pessoa, ela percebe a necessidade da pessoa, ela sente, aleluia, o coração da pessoa que está ao seu redor. Jamais uma pessoa vai entrar no ambiente e vai ser desapercebida. Por quê? Porque o verdadeiro adorador, ele está atento e jamais abre mão de qualquer que seja o ser humano, independente do seu histórico. Aleluia. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter para sermos um verdadeiro adorador é visão. Amém. Visão das pessoas. Visão do próximo. Visão do ser humano. Visão daquela pessoa que está do seu lado. Quando você olha, você percebe. E Jesus olhou para aquele homem e disse: viu essa mulher? Vê essa mulher? Olhou para essa mulher? Percebeu essa mulher aqui? Glória a Deus. E o Senhor nos permite nesta noite, aleluia, questionar, meditar, aleluia, e refletir sobre as pessoas que estão do nosso lado e não podem se tornar pessoas invisíveis. Pessoas que não são notadas, percebidas. E às vezes o Senhor permite que tais pessoas estejam ao nosso redor justamente para trabalhar a nossa adoração. Amém? Porque nós queremos adorar a Deus, sabe, com coisas sobrenaturais, com coisas místicas, com coisas tal, mas Deus está dizendo: olha, eu quero ser adorado quando você ama aquilo que eu amo. Eu quero ser adorado quando você cuida daqueles que eu quero cuidar. Aleluia. E o nosso gesto de adoração, aleluia, para com alguma pessoa, quando você se dispõe a isso, a amar o próximo, a cuidar do próximo, a perceber o próximo, você está percebendo a graça de Deus. Por quê? Porque o seu próximo é imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Glória! Então Deus deixou para que você perceba. Amém? Você perceba. E Deus quer ser adorado quando você percebe o seu irmão. Amém? Deus quer ser adorado quando você cuidar do seu próximo. Deus quer ser adorado na sua atitude. Aleluia. No seu comportamento, no seu gesto de zelo pela vida do
do ser humano, das pessoas. Aleluia. Glória. Amém? Amém. Sabe por quê, queridos? Um detalhe aqui importante. Lembra que a parábola que Jesus colocou aqui disse que, olha, um devia 500 de dinheiro, o outro devia 50 dinheiros. E disse que ambos não tinham como pagar. Você pode entender isso aqui, aplicar isso aqui para a nossa vida pecaminosa. Existem pessoas que devem muito, é muito pecadora, faz muitas coisas erradas. Existem outras pessoas que pecam menos, que devem menos, que não têm uma vida tão pecadora quanto a outra. Só que um detalhe no texto: ninguém teve como pagar sua dívida para com Deus. Oh, Deus. Isso. Nem o que devia muito, nem o que devia pouco. A nossa dívida para com Deus é impagável. Glória a Deus. É por isso que você tem que perceber o seu irmão, porque independente do contexto, se você deve muito ou pouco, aleluia, é uma pessoa, é um ser humano, e que você deve muito, independente do contexto. Meu Deus. Aleluia. Porque nós somos devedores, uns mais, outros menos, mas todos somos devedores. Louvado seja E é isso que nós temos dificuldade de conceber em nosso coração, em nosso interior. É achar, aleluia, que nós somos melhores do que outros porque estamos na presença de Deus. Coisa contrária, não. Todos nós somos, aleluia, devedores e merecedores da graça de Deus. E, aleluia, nesse princípio nós temos que trabalhar de forma, aleluia, que você considere seu próximo sem olhar o que deve e o que não deve. Amém, Senhor. Aleluia. Maravilha, Pai. Amém? Amém. Aleluia. Outra parábola, Jesus usou o mesmo princípio. Um cidadão que devia, não teve como pagar, rogou o mestre, e aquele homem, o seu senhor, perdoou-lhe a dívida. Glória a Deus. Quando ele sai, encontra o seu conservo, que lhe devia também um valor bem menor, mas ele não teve misericórdia, não teve compaixão, e obrigou aquele homem a pagar sua dívida, e aquilo caiu no conhecimento do seu senhor. Aleluia. E ele chama aquele homem à sua presença e diz: eu não lhe perdoei uma dívida maior. Por que você não fez isso com seu irmão que lhe devia uma quantidade bem menor? Glória a Deus. É esse princípio que se aplica aqui, irmãos. Independente se nós somos pecadores ou se temos um pecadinho assim, não importa. Não temos como pagar a Deus. Aleluia. Tanto um como o outro são todos merecedores da misericórdia do Senhor. Aleluia. São todos merecedores. Então a primeira coisa que nós precisamos ter é visão. Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa que nós precisamos ter para sermos adoradores é afeto, amor, é sentimento. Se nós somos adoradores, não somos vazios, secos, sabe? Frios. Aquela pessoa que não sabe demonstrar afeto, demonstrar sentimento, demonstrar que ama. Aleluia. É ruim você se relacionar com alguém assim, Glória a que Deus. não demonstra que ama, que tem dificuldade para abraçar, tem dificuldade para expressar o sentimento. Não é que não ama, não, até ama, em alguns casos até ama, mas tem dificuldade para demonstrar isso para o próximo, que ama, é frio. Glória a Deus. Misericórdia. Irmãos, nós temos o hábito de se abraçar, aleluia. Alguns até dizem, não, Beracan é uma igreja que se abraça muito e tal. Isso é uma característica boa da igreja, mas eu quero te dizer uma coisa: tem pessoas que têm uma certa dificuldade, e nós até procuramos entender essas pessoas. Por quê?
toque de afeto, de amor. Aleluia, eu sinto esse amor na atitude dessa mulher. Ela viu o mestre ali, ela independente do questionamento de alguém, da censura de alguém, ela disse: não, eu amo meu mestre, eu vou aqui, eu vou me lançar aos seus pés, eu vou chorar, eu vou julgar com os meus cabelos, eu vou ungir com óleo, eu vou me derramar nessa Oh, glória a Deus. Aleluia. Já percebeu que quando a gente diz assim, diga uma palavra bonita para Jesus, às vezes a igreja só diz uma ou duas palavras e sabe? Mas eu quero te dizer isso, nós somos adoradores. Amém. E Glória. temos que trabalhar isso. Sabe, Aleluia. temos que trabalhar palavras de adoração, gestos de adoração, demonstrar afeto, promessa, demonstrar amor. Aleluia, dizer: Senhor, eu dependo de ti, eu te amo. É você se derramar na presença do Senhor, independente dos julgamentos alheios. É você estar na casa do Senhor e você dizer: Senhor, hoje eu vim te adorar, hoje eu estou na tua presença, hoje eu estou tão sensível. Aleluia, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Senhor. Aleluia, chorar na presença do mestre, independente se alguém não vai entender o seu gesto, não vai entender o seu comportamento, mas você vai adorar o Senhor do seu jeito, demonstrando o amor que você tem por Ele. Aleluia. Meu Deus, vai glorificar. Isso nos confronta. Aleluia. Quando você vê nos estádios alguém gritar, chega a ficar rouco por 11 homens atrás de uma bola vestindo um padrão, e grita, discute, e sabe, debate, e está ali, e se esforça para estar presente, e aonde o clube vai, ele paga seu transporte, vai atrás, e abandona tudo para seguir ali na sua fidelidade. Quando você vê adolescentes hoje acampando por causa de um ídolo, passando dias e mais dias, aleluia, debaixo de um acampamento, debaixo da noite fria, para, aleluia, não perder o lugar para ver o seu ídolo melhor. Enquanto nós, servos de Deus, às vezes ficamos cheios de dedos para adorar Jesus. Misericórdia, Jesus. Ficamos cheios de não sei o que, de protocolo, cheios de não sei o que. Não pode assim, não pode assado, não, meu querido. Aleluia, rouba os protocolos, aleluia, se jogue pelo chão, derrame suas lágrimas, tire, aleluia, as princípios do seu cabelo, porque Jesus merece a sua adoração. Aleluia. Eu sempre digo aqui para os irmãos que às vezes a gente entra na casa do Senhor mudo e sai calado. Misericórdia, Jesus. A gente entra em silêncio e sai em silêncio. E às vezes não é respeito. Às vezes não é porque na casa do Senhor, não, irmãos. Aqui é lugar de você se expressar. Aleluia. Mesmo porque nós somos pentecostais e a característica do pentecostal, aleluia, é o barulho. É o barulho do amém, do glória a Deus, das línguas estranhas, de você bater palma, de você saltar, de você ter liberdade de você adorar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aí entra, e aí fica, sabe? Ali, inerte. Claro, eu sempre digo disso aqui para os irmãos. A gente procura respeitar cada gesto, sem querer julgar. Louvado seja Deus. Cada um tem a sua maneira. Mas, cá para nós, quem não se expressa está abrindo uma legalidade para um julgamento como esse. Será que a pessoa realmente está adorando a Deus? Porque, ó, meu irmão, sabe? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. A gente procura entender, mas, sabe, irmãos, é difícil, tudo bem. Você não quer que todo mundo seja como você. Eu adoro assim, quero que todo mundo adore como eu adoro. O certo da adoração é da minha forma, da minha maneira. Não é bem por aí, irmãos, mas
se tem uma coisa que nós como adoradores devemos muito, é demonstrar afeto pelo Senhor. Amém, Senhor. Glória. Meu Deus. Você ama Cristo? Amém, Senhor. Demonstre isso. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Demonstre isso. Aleluia. E aquela mulher demonstrou de um jeito todo peculiar, todo carinhoso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Beijando, lavando. Que maravilha. Glória a Jesus. Glória a E Deus. o mestre disse: olha, você não me deu água, mas essa mulher lava meus pés. Amém, Senhor. Aleluia. Amém? Amém. E o que eu amo de Jesus é o seguinte: se você não quer, eu levanto outro para fazer. Amém, Senhor. Glória a Deus. Mas sem adoração, nosso Jesus não fica. Glória seja a Deus. Amém? Amém. Eu vou fazer um paralelo com o próprio Jesus, quando alguém disse assim: ó, peça para eles pararem de gritar, porque eles estavam dizendo: bendito é aquele que vem no nome do Senhor, Hosana, Hosana, aleluia. Alguém disse assim: pede para eles pararem de falar isso. Aí Jesus disse: se eles calarem, até as pedras clamarão. Glória a Jesus. Aleluia. Mas Jesus não vai deixar de ser adorado. Glória a Jesus. Agora não deixe que você seja substituído por uma pedra. Louvado seja Deus. Quem tem que adorar sou eu, quem tem que adorar é você, quem tem que adorar somos nós. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, outro princípio, outra atitude de um adorador é a unção. Oh, glória. Unção de adorador. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Você foi ungido com óleo de adoração. Amém. Ó, dois amém. Amém. Você foi ungido com óleo da adoração. Você foi separado pelo Espírito Santo para ser um adorador de Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Jesus que ungiu, o Espírito Santo te separou para colocar nos teus lábios um novo cântico, para colocar no teu coração um gesto de adoração. Jesus nos chamou, nos separou, aleluia, nos selecionou. Eu quero louvar a Deus. Eu não sei qual foi o critério que o Senhor usou para me escolher, mas eu sou muito grato a Deus, porque Ele me escolheu para ter uma boca de adorador, para cantar louvores ao Senhor, para adorar o Mestre, para da minha boca não sair outra coisa senão palavras de adoração ao nosso Senhor. Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Glória a Deus, aleluia. Você foi ungido. Amém. Aleluia. Glória. Nós temos o Espírito Santo que nos estimula. Amém. Não só temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, a partir daquele momento, instantaneamente, você já passa a ser morada do Senhor no Espírito. O Espírito Santo já vem na sua vida, já faz de você uma casa, uma morada, para você a partir daquele momento passar a viver exclusivamente para Deus. Glória a Jesus. Glória a Ele te Deus. sela, Ele te separa, Ele te unge. Louvado seja Aleluia, Deus. Ele transforma o teu caráter para fazer de você um adorador. Aleluia. Sabe? Maravilha. Mas uma coisa é você estar, aleluia, ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Amém, Senhor. Aleluia. São duas coisas diferentes. Uma é eu ter o Espírito Santo, outra é eu ser cheio do Espírito Santo. Nosso Senhor Deus. Verdade, Deus. É eu ser ungido. É eu estar cheio de atitudes de adoração a Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Não é só a me contentar em ter o Espírito Santo, não. Eu quero ser cheio. Glória a Deus. Sabe? Eu quero transbordar, eu quero contagiar. Aleluia. E o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que Ele não nos dá por limite. Aleluia. Ele nos dá por medida, Ele nos derrama. Aleluia. Você sabe o que é derramar, né? Derramar é
Você precisa da unção para você ser um adorador, para você, aleluia, ser um canal de bênção, para você ser um canal de vitória, para você, aleluia, buscar, aleluia, a sua vida, atitudes, gestos, comportamento de adoração a Jesus, porque para isso você foi selado, para isso você foi separado, para isso nós recebemos a marca, o selo de propriedade, aleluia, para nós sermos, aleluia, particular de ouro, aleluia, um povo separado, adquirido para adorar Jesus. Aí Jesus disse: entrei na sua casa, você não ungiu, não me ungiu, mas essa mulher está fazendo mais do que uma simples unção. Amém? Amém. Maravilha. Amém? Amém. Eu sou tocado pelo Espírito Santo para te dizer algo. Faça mais. Amém. Glória. Não, talvez você não entendeu. Eu estou te dizendo, faça muito mais. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquele homem era para ungir o mestre. Eu não sei se na testa, eu não sei, aleluia, qual era a prática dos judeus naquele momento. Eu só sei que existia unção com óleo, aleluia, mas aquela mulher foi muito além. O mestre disse: mas esta mulher não cessa de ungir os meus pés, aleluia, com um unguento, ou seja, com óleo especial, com óleo agraciado, com óleo de afeto, com óleo de carinho, com óleo de amor, com óleo de valor, aleluia, um gesto de adoração, e não ungiu a testa, não, ela jogou e derramou nos pés. Glória a Deus. Oh, maravilha! Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Ela Deus. ungiu os pés. Aleluia. Aleluia. Outra coisa que nós precisamos ter como adoradores Louvado seja Deus. é o perdão. Amém, Senhor. Vou falar de novo: perdão. Aleluia. Glória É aquela a Deus. pessoa que não guarda mágoas, não guarda ressentimentos. É aquela pessoa que não se machuca, além de não guardar mágoa. É aquela pessoa que dificilmente se machuca. Glória. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Porque para você machucar alguém, esse alguém que é cheio do Espírito Santo, cheio de afeto, cheio de amor, cheio de visão de Deus, essa é uma pessoa, aleluia, que não se machuca por qualquer coisa não. Você pode pisar no pé, você pode fazer isso, você pode puxar, você pode falar mal, você pode criticar, você pode não, o que você que fizer. Mas uma pessoa que tem um coração guardado, cheio da unção do Espírito Santo, ela não vai se tocar, ela não vai se abalar, ela não vai se ferir, ela não vai se machucar, ela vai te dizer: minha irmã, vai embora, vai em paz, aleluia, eu te abençoo, eu consigo te abençoar, eu não vou guardar mágoa no meu coração. Aliás, nem mágoa entrou no meu coração, quanto mais acontece, eu vou guardar. Se entrou, Aleluia. Graças a se Deus. eu não me machuquei, se eu não me feri, aleluia, como é que eu posso guardar algo que nem entrou no meu coração? Glória. Louvado seja Aí o Espírito Santo está te dizendo: olha, para você ser um adorador, você tem que ter uma pessoa com o seu coração trancado para essas coisas. Por quê? Porque você depende do seu irmão para você ser um adorador de Cristo. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Aí o mestre disse: essa mulher, por ela amar muito, Então, Senhor Deus. ela recebeu também muito perdão. Aleluia. Senhor. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Por ela amar muito, Louvado seja Deus. Aleluia. ela recebeu muito perdão. Graças Glória a Jesus. Amém, queridos? Amém. Você compreende aquela palavra que diz assim: o amor encobre multidões de pecados? Aleluia. Você entende essa palavra no teu coração? Que quem ama, aleluia, mesmo que
seja um pecador, mesmo, eu não estou dizendo isso para que você aproveitando e seja, não, eu amo a Deus, então eu vou ficar pecando, não, pelo menos totalmente o contrário o sentimento, aleluia. Mas quando você ama a Deus, quando você demonstra afeto pelo Senhor, quando você é ungido para adorar, quando você tem visão de que você precisa do seu irmão, percebe as pessoas do seu lado, e você entende isso, e é um adorador, eu quero te dizer uma coisa, querido. Aleluia. Aleluia! Os nossos muitos pecados são perdoados. Obrigada, Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Os nossos muitos pecados são perdoados. É por isso que você olha quando Deus se inclina tanto para Davi. Meu Deus, vira e mexe, a gente toca nesse assunto dessa comparação. O pecado de Davi foi terrível, foi vergonhoso, foi triste. Mas, aleluia, Davi era um homem segundo o coração de Deus. É um jovem que Deus amou desde a sua mocidade. Aleluia. É um jovem que o Senhor, e o amor que Davi tinha pelo Senhor era recíproco. Amém, Senhor. Aleluia. Pode olhar nos salmos, cânticos e mais cânticos de adoração. Glória a Jesus. Falhou sim, pegou sim, mas sempre amou Jesus. Desde a sua mocidade. Quando ele viu alguém confrontando, ele se condoeu e disse: quem é esse circunciso para falar mal do meu Deus? Eu vou mostrar para ele que existe um Deus tremendo no céu. Aleluia. Ele tomou as dores do Senhor, porque ele amou, amava a Deus, ama a Deus. E eu quero te dizer isso, que quanto mais você amar o Senhor, mais haverá perdão, tanto para o seu próximo, como para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós continuamos como pecadores, nós pecadores que amam a Jesus, não aquele pecador que quer rejeitar, aleluia, a palavra, que quer rejeitar o mestre, que quer rejeitar, aleluia, a revelação de Deus na sua vida, ama mais as trevas do que a luz, ama mais os pecados. Não, você até peca, mas você ama a Deus. Você até peca, mas você diz: Senhor, aleluia, tenha misericórdia da minha vida. Você até peca, mas você entende que Deus é tudo na sua vida. Foi o que aconteceu com essa mulher, extremamente pecadora, não se sentia alguém mais do que ela. Mas alguém que se julgava santo não honrou. E ela, que tinha consciência do seu pecado, mas foi lá e adorou. Você está entendendo isso? Nós precisamos amar o Mestre, nós precisamos amar a palavra, nós precisamos demonstrar isso, esse sentimento de Jesus. Aleluia, não só de palavras, mas de gestos, de atitudes, com comportamento. Você, aleluia, demonstrar que você ama a Deus. Aleluia, não deixe que você, aleluia, seja aquela pessoa fria, insensível, não. Tenha sensibilidade, demonstre o sentimento no teu coração e expressões de adoração ao Senhor. Atitudes com comportamento. Você sabe de uma coisa? Aleluia, quando Jesus disse para o último versículo que nós lemos, Jesus disse: filha, os teus pecados foram perdoados. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Teus pecados foram perdoados. 48, coloca aí, são. E disse a ela: os teus pecados foram todos perdoados. Amém, Senhor. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. E a pessoa recebeu uma palavra dessa. Amém. Para quem tinha uma vida como ela tinha, para quem não tinha moral nenhuma na sociedade, para quem vivia, sabe, campismo, para quem, sabe, tinha um comportamento antagônico com os fariseus, aleluia, que, sabe, lembra que eu falei que a casa estava rodeada, mas quando a mulher chegou, a casa foi, sabe, o espaço foi se abrindo, porque ninguém queria chegar nem perto.
Amém? Então, nós temos acesso a Ele. Então, Aleluia. só para nós fecharmos, visão afeta unção e perdão. Aleluia. Vamos repetir para a gente encerrar. Agora bem bonito, bem forte. Se você entendeu a palavra, no 3, 1, 2, 3. Visão,